Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hacker Talks. Hoje trazendo mais um tema muito importante. Mas antes, para você que não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o fundador e CEO da HackerSec. Ao meu lado direito, o André Silva, cofundador e COO aqui na HackerSec. Ao meu lado esquerdo, o Joás Antônio, Red Team Leader aqui na HackerSec. E o tema que a gente traz para esse novo episódio do Hacker Talks, também muito importante como os anteriores e todos, se você não acompanhou, até recomendo você acompanhar os episódios anteriores. Hoje nós vamos falar qual é a diferença da superfície de ataque para um pentest. Superfície de ataque não é um tema tão novo, porém, se a gente for considerar no mercado nacional, né, pessoal, é um tema, digamos que recente, prático. Né? Na teoria, todo mundo sabia ou sabe o que é superfície de ataque, mas na prática, a gente ainda nota algumas dúvidas, principalmente quando a gente fala de superfície de ataque e pentest. E por que eu digo isso? Porque a gente tem experiência de verdade real de mercado. Aqui não é teoria, aqui é prática real de mercado todos os dias. E todos os temas que a gente vê importante trazer é porque a gente tem experiência no que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia. E por isso que esse tema é importante e vocês vão perceber o porquê. Vamos começar falando então da diferença de superfície de ataque e pentest, mas antes vamos destrinchar o que é superfície de ataque primeiro e depois destrinchar o que é pentest. Bom, vamos começar por superfície de ataque. Vou passar a palavra para o André e depois a gente vai complementando, né, Joás? Sim, perfeito. Bom, pessoal, vamos lá. Quando nós falamos de superfície de ataque, é um processo que envolve a descoberta contínua de ativos da empresa ou da organização expostos na internet, publicamente. Ou seja, esses ativos podem estar relacionados a serviços, aplicações expostas, eh, portas de serviços que estão instalados em algum tipo de aplicação, que estão expostas ou mal configuradas, e também dados sensíveis em buckets expostos, ou até mesmo em ambientes de desenvolvimento que ficam expostos e muitas vezes a empresa não tem ciência disso. A superfície de ataque, inclusive, complementando, pessoal, ela veio para o mercado muito daquela fase inicial do pentest que a gente comenta muito aqui, né, Joás? Tipo, a fase inicial do pentest sempre faz toda aquela parte de enumeração, de varredura, né? Então ela nasceu muito dessa fase inicial do pentest. Porém, notem a diferença com os detalhes que o André passou. Né? A superfície de ataque nada mais é do que a porta de entrada que um atacante pode ter para explorar essas diferentes portas para ter acesso à sua empresa, né, Joás? Destrinche um pouco mais aí. Exatamente. E até contando um pouco da história da superfície de ataque, ela surgiu dentro de bug bounty. É um assunto bem interessante porque é, o bug bounty, né, dentro do processo de bug bounty, a fase de reconhecimento, você coletar informações é extremamente relevante. E aí, com base em melhorias que foram sendo feitas e o mercado entendendo a necessidade das empresas compreender a sua superfície de exposição, a superfície de ataque, o gerenciamento de superfície de ataque se tornou ali uma atividade eh, obrigatória, quase que obrigatória para a maioria das empresas. E não é limitado somente a empresas que já têm um nível de maturidade de segurança alto, né? Então, a gente pode ressaltar que a superfície de ataque é aquele levantamento inicial para identificar lacunas, identificar gaps de segurança e até entender melhor o seu ambiente, entender o que está exposto, porque às vezes o que acontece, né? Você tem um time de operação de infraestrutura, um time de desenvolvimento e você tem a rotatividade. Você ter documentado todas as informações do que tem em cada um dos ambientes, seja portas, tecnologias, endpoints, entre outros pontos que possam, registros de DNS, por exemplo, ou outros pontos que possa ter ali na sua infraestrutura, é, isso acaba se tornando quase meio que utópico, né? Porque são muitas informações e você tem uma rotatividade de profissionais que vão saindo e aquilo vai gerando uma superfície que um atacante poderia explorar. Então ele faz ali uma enumeração, um reconhecimento, uma análise, tem um lado analítico, ele considera os resultados que ele obtém e, a partir daí, determina o melhor lugar para fazer uma exploração, comprometer a sua organização.
Então, a gestão de superfície de ataque é você antecipar isso, antecipar que um atacante ele faça uma varredura do seu ambiente e você faça essa varredura e gerencie esse ambiente. Então, você tem um serviço, você tem um servidor que naquele momento tem uma porta crítica aberta, uma porta 22 ou um 3389. Você manter o monitoramento daquele serviço, daquele servidor e analisando a superfície de ataque, né, verificar o grau de exposição, os caminhos que o atacante ele pode tomar para atingir o seu servidor, você começa a gerenciar e controlar, né? E aí, consequentemente, você vai fazendo a gestão de superfície de ataque e obtendo um, uma foto, né, de cada momento que o seu servidor ele está no ar ou ele já saiu do ar, né? E você começa a ter um controle identificando exposições que possam ter no seu ambiente e garantindo que não fique nada exposto sem necessidade, né? Então, esse é o objetivo da gestão de superfície de ataque, um pouco da história. Bom, é isso aí. Então, agora bem detalhado o que é superfície de ataque, e agora nós vamos detalhar o que é pentest. Assim, pentest é clichê, né? Todo mundo já sabe o que é pentest, mas a gente vai contextualizar, a gente vai usar esse momento para contextualizar e vocês notarem a diferença, tá? Vou começar aqui, aí depois o André vai complementando também, tá? Pessoal, pentest basicamente é um teste de invasão, né? É onde você testa um ativo, uma aplicação, um servidor, seja o que for. Você vai testar aquela aplicação para encontrar vulnerabilidades e explorar essas vulnerabilidades. E ainda já deixou outro gancho, tá? O pentest ele tem que explorar e reportar vulnerabilidades válidas que existem. Não tem que existir falso positivo em um pentest, tá? Tem a diferença do pentest para o scan. Então, quando você for adquirir um serviço de pentest e você vê que aquela empresa que você contratou às vezes reportou muita coisa e quando você vai se deparar, vai testar para corrigir aquilo lá e aquilo lá não existe, então você não ganhou um pentest, você ganha um scan de quinta categoria, tá? Então o pentest ele é de fato aonde é aquele momento que você parte para testar a aplicação e encontrar vulnerabilidades reais. Não tem suposição que nem no scan, tá bom? Então já de gancho e de bônus isso daí. E você, André, ao seu ver aí, o que é o pentest? Bem legal aqui no nosso bate-papo é que nós sempre vamos trazer diversas visões, explicando em vários contextos, tanto para quem é leigo, para quem já é da área de TI ou para quem está entrando agora. Então, quando a gente fala de pentest, basicamente é um teste controlado dentro dos ambientes da empresa, e aí pode ser nas aplicações web, na infraestrutura interna, pode ser no ambiente industrial também. E por que eu falo controlado? Porque esse teste não pode prejudicar a operação da empresa. Então, geralmente, todo pentest ele é limitado a um escopo. Alguns mais permissivos, outros não, mas isso é alinhado juntamente com as expectativas do cliente. É isso aí. E você, Joás, na sua visão? Perfeito. Bom, pentest, de uma forma geral, igual o André e o Andrew comentou, é identificar e explorar vulnerabilidades. Não só identificar possíveis vulnerabilidades, não, você tem uma certeza de que aquilo existe. Então você traz fatos, não só teorias, né? Você vai usar uma teoria para atingir para atingir um fato específico, ou atingir um objetivo específico. Então você tem inúmeras vulnerabilidades. Você tem ali categorias do ASP, você tem listas de vulnerabilidades para aplicações web, para infraestrutura seja AD ou infraestrutura somente Linux, infraestruturas críticas. Então você tem inúmeros cenários e que te guiam como você pode testar esses cenários e trazer algo consistente para a empresa, trazer riscos reais e não somente teorias. Então, se você pega um relatório e esse relatório ele não tem uma história, ele não conta uma história, como o atacante ele identificou aquele serviço, aquele endpoint, aquele IP e como ele fez toda a cadeia de exploração, então você tem
um relatório que não é conclusivo. Se você é um relatório que no relatório ele não explica como que os objetivos foram atendidos, então você não tem um relatório de pentest, você tem um scan, né? E o scan ele só traz o ponto aonde está afetando aquela vulnerabilidade, ele não conta uma história. Então você nota a diferença do scan e um pentest quando você tem, além de uma documentação bem detalhada, com prints, com até no nosso cenário aqui a gente coloca vídeos também na nossa plataforma. Você tem uma narrativa construindo desde o momento que foi encontrado aquele endpoint vulnerável e como foi a exploração. Já no scanning, não, você já tem só o resultado ali. Então, fiz um scanning, o scanning vai fazer as varreduras, encontrou um endpoint, ele faz os testes dentro de um motor que já tem scripts pré-prontos para testar cenários específicos, identificou, ele traz, porém ele não avalia impacto necessário, ele não avalia regras de negócio, ele às vezes traz ali o falso positivo porque algo trigou, mas ou algo passou, mas necessariamente não gerou o resultado da exploração. Tá? Identificou um XSS, mas não rolou ali o trigger, né, do XSS. Não houve um sequestro de cookie de sessão, não houve um alert simples, mas por conta de um falso positivo e do comportamento que às vezes o servidor respondeu, que poderia ser um comportamento que já está ali pré-definido no scan como comportamento de um resultado de um XSS, por exemplo. Então, tem que ser analisado sempre quando você receber um relatório, como que está esse relatório. Então, o pentest ele é isso, né? Ele é você explorar, você trazer fatos para a empresa. A empresa, quando contrata o pentest, vocês querem saber aonde que pode ser explorado a sua aplicação. Então a gente traz isso no pentest. A análise de vulnerabilidade só traz hipóteses, né? Só traz teorias. E aí a análise de vulnerabilidade você não descarta, mas com a análise de vulnerabilidade você vai validar se aquilo é uma vulnerabilidade real ou não, através de uma análise de vulnerabilidade. Porém, não é o resultado final. O resultado final é o pentest, que tem a expertise de um hacker, tem essa visão, e a gente olha também impacto ao negócio. Então, algo muito mais amplo. Isso que o Joás falou, vocês percebem na entrega de um pentest, né? Mas antes de você contratar, é algo que vai indicar, não é tudo, né? Mas algo que vai indicar que você vai receber um pentest é o valor, tá? Um scan, uma análise de vulnerabilidade superficial, né? Que não é um pentest, ele vai girar em torno ali de 5 mil reais, 10 mil reais, sei lá, no melhor cenário, 20 mil reais, né? O pentest não, ele vai girar em torno a partir de 30 e daí para mais, onde o céu é limite aí, tem escopos acima de 200 mil reais também de um pentest, tá? Então, tomar cuidado, tá? Não queira tirar proveito de um valor muito baixo, né? Se você fez ali o orçamento, uma empresa, 4, 5 empresas, e teve uma que ficou muito mais barato, metade do preço, desconfie, tá? Porque não tem muito milagre a ser feito, como em nenhuma área, não só cibersegurança propriamente dito. Bom, antes de agora a gente começar a falar de fato aí das diferenças da superfície de ataque de um pentest, agora que a gente tem um contexto geral, eu quero trazer um pouquinho para a parte acadêmica também, a parte de pentest e superfície de ataque, tá? Pessoal, você que está começando, ou você que da área técnica em cibersegurança, quando você for reportar uma superfície de ataque, quando você reporta uma vulnerabilidade, há formas diferentes de você reportar isso, para você não confundir. E a gente vai discutir isso aqui também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Joás mencionou, eu mencionei, o André, nós três mencionamos. O pentest, você tem que entregar para o cliente sempre coisas validadas. Ou se você é o cliente, você tem que receber coisas validadas que existem de verdade, tá? Então, quando eu falo em parte acadêmica, para você que está assistindo a gente e é dessa parte técnica, não fica limitado à ferramenta. É para você entregar a vulnerabilidade real, explorada, e ferramenta às vezes não vai trazer suficiente isso para você. Tá? Então você tem que ir além da ferramenta. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Vamos agora voltar então aqui. Superfície de ataque e pentest, a diferença. Eu lembro que a gente fez um treinamento recente aqui no nosso Red Team. Não sei se você estava, já, não sei se foi só eu e o André que fizemos esse dia. Onde a gente pegou e listou para eles, né? Um monte de superfície de ataque e um monte de vulnerabilidade.
E a gente deixou algumas pegadinhas ali no meio e perguntava o que que é superfície de ataque e o que que é vulnerabilidade. Porque tem alguns reportes que se assemelham muito e às vezes acaba confundindo. Pô, eu vou reportar isso como superfície de ataque ou vou reportar isso como vulnerabilidade. E às vezes o cliente recebe e fala, pô, essa superfície de ataque tá parecendo vulnerabilidade. E às vezes isso também causa confusão. Então, quero trazer aí alguns pontos aqui Sim. para a gente analisar da diferença desses dois cenários, né? Você já tem um contexto de tudo, então já fica mais fácil. Então, por exemplo, né? Vou trazer um primeiro exemplo. Vou trazer aí o André também segue aí com outros, a gente vai discutindo aqui, tá? Ah, se eu trago aqui na mesa, né? Então preciso reportar o que eu encontrei. Eu encontrei aqui um ativo com um servidor web exposto, né? A versão exposta, mais especificamente. Porque às vezes eu posso ter o Apache exposto, o Nginx exposto ali, mas até aí tudo bem. Mas aí eu tenho a versão exposta. André, é uma superfície de ataque ou é uma vulnerabilidade? É uma superfície de ataque. Por quê? Para eu saber se existe uma vulnerabilidade nessa superfície de ataque, eu preciso verificar se a versão está exposta, se essa versão exposta está atualizada ou desatualizada. Se ela estiver desatualizada, se tem alguma CVE que foi reportado para aquela versão daquele servidor web, né? E se tem alguma POC de exploração que valide de fato o argumento para ela se tornar uma vulnerabilidade. Tô até abrindo o RAS aqui, que eu vou trazer alguns outros cenários aqui, vou trazer um para o Joás aqui, ó. Vou abrir até aqui um projeto que nós temos aqui dentro da HackerSec, que aqui a gente sempre testa as nossas aplicações com frequência, tá? Então vamos lá, Joás. Então, o André deu esse primeiro exemplo aí de um servidor exposto. Você quer complementar de alguma forma esse exemplo, se quiser? Não, perfeito. É bem na linha que o André seguiu, né? Você tem até cabeçalhos que você insere para não revelar as informações do seu servidor web. Então, já deixando aqui uma dica de mitigação. E aí tem um ponto também. Quando você traz versionamentos, para quem vem do mundo de CTF, entre outros mundos assim voltados à exploração, mexe mais com esse mundo, a gente sabe que versionamento é muito importante para a gente identificar uma CVE, por exemplo, a gente encontrar uma vulnerabilidade com mais precisão. Então, se eu tenho só o Apache, bom, você tem um mundo ali de vulnerabilidades. Mas se eu tenho a versão 2.2.1, por exemplo, você já tem você já limita a sua pesquisa e vai atrás de uma POC para exploração daquela vulnerabilidade naquela versão. Então, de uma forma geral, é, isso se traz uma superfície porque você está revelando informações que podem ser utilizadas para um atacante explorar uma vulnerabilidade naquele serviço caso aquele serviço está vulnerável, mas a superfície vem antes. A gente identifica tudo que poderia um atacante utilizar para explorar, para tentar realizar um ataque e a gente traz para o cliente. Mas pode ser que esteja vulnerável ou não, mas ainda se torna uma superfície porque o atacante vai utilizar aquelas informações para esse objetivo. Vou até citar um exemplo aqui e vou até responder antes de passar a pergunta para o Joás. Ó, pessoal, por exemplo aqui, eu tenho aqui no painel do RAS aqui, para quem não conhece, o RAS é a plataforma da HackerSec de gestão de cibersegurança ofensiva, onde os nossos clientes controlam toda a operação ofensiva deles dentro da plataforma, tá? Vamos lá, então eu tenho uma superfície de ataque aqui que é a seguinte: uso de versão desatualizada do PHP. Então aqui, ó, nós temos um PHP 5.6. E por que que isso é uma superfície de ataque e não é uma vulnerabilidade? Porque eu encontrei essa superfície aqui, esse PHP desatualizado na versão 5.6. Porém, eu não testei, eu não explorei, eu não sei se tem um AF ali protegendo ele. Eu encontrei ele, porém eu ainda não testei para realmente validar se aquilo lá se torna uma vulnerabilidade, se tem um exploit público ou não. Então ele ainda é uma superfície de ataque. Correto, pessoal? Correto. Vamos lá. Perfeito. Agora eu vou trazer um exemplo para você, Joás, tá? Ó, vamos ver aqui. Ó, um interessante aqui. Acesso público ao repositório principal, um GitLab público. Perfeito. Realmente um ponto Git. Sim, ele acaba se tornando uma superfície de ataque. Óbvio que você tem técnicas posteriores para testar um ponto Git. Geralmente, em um cenário geral, ah, só ter o ponto Git exposto não é por si só
é por si só um ponto de atenção, mas não por si só uma vulnerabilidade que você deve levar em consideração como algo crítico. Você precisa analisar se, bom, eu interagindo com o ponto Git, eu consigo, o que eu consigo retornar de informações, o que eu consigo obter de informações através da exploração daquele ponto Git. E para isso você tem a superfície, né, onde tem um ponto Git exposto, e o cliente pode solicitar um teste em cima daquele ponto Git para analisar o impacto daquilo, no caso de uma exploração daquela superfície. Então, você tem endpoints expostos, você tem um diretórios expostos, por exemplo, você analisa o que tem naquele diretório que pode ser uma superfície de ataque. Você reporta aquela superfície. Consequentemente, no pentest, você cria uma cadeia lógica de exploração. Então, você parte para um outro cenário, que é a cadeia lógica de exploração e tenta gerar um impacto em cima daquela superfície que foi identificada. Bom, um outro exemplo aqui, vou dificultar um pouco mais para você, tá, Joás? Depois eu vou trazer um outro ponto aqui para o André, bem interessante também. Vamos lá. Serviço SSH exposto sem restrição de IP. Perfeito. É outro ponto também de atenção. Superfície ou vulnerabilidade? É superfície. Superfície. Quando a gente olha de uma forma geral sobre um SSH exposto, óbvio que você tem uns controles de acesso, você tem que fazer login, você tem que se autenticar. Mas você tem que pensar da seguinte forma, né? Eu tenho um SSH exposto. Na superfície a gente identifica, a gente traz essa informação, o cliente está ciente que aquilo está exposto. E a partir daí você tem, num cenário de pentest, você aproveitaria essa superfície de ataque para fazer uma exploração e tentar fazer ataque de força bruta, principalmente se você não tem uma restrição por IP, você não tem uma restrição, uma arquitetura de confiança zero, né? Ou seja, só pessoas que talvez tenham ali a VPN ou um outro agente de ferramentas de Zero Trust para bater naquele SSH e fazer um acesso. Então, você tem um SSH exposto e, consequentemente, pode ser explorado, pode ser utilizado como um vetor de ataque para algo maior, para gerar algum impacto ali na operação da empresa, por exemplo. Eu vou trazer um outro aqui, Joás, antes também, foi até uma dúvida recente que nós tivemos de um cliente. Ah, divulgação de estrutura do banco de dados, né? Então, o nosso time, nosso Red Team encontrou um SQL.txt onde mostrava como que é a estrutura do banco de dados, né? Se eu não me engano, era um WordPress, né? Propriamente dito. Superfície de ataque ou vulnerabilidade? Ele se enquadra como uma superfície de ataque. Mas também deixo adendo que ah, se você tem que levar muito, em consideração muitos pontos, né? Você tem ali o SQL, um SQL.txt que mostra a estrutura, às vezes pode ter até um login ali. Você fez um levantamento dessas informações, você identificou um ponto de criticidade, porém, se você não ter o lugar para utilizar aquelas credenciais, não ter ou aquelas credenciais serem inválidas, por exemplo, você tem a estrutura do banco de dados, o login e a senha, mas você não tem o serviço do SQL rodando naquele servidor, ou você não achou uma utilidade, Para você saber, você tem que testar, né? você tem que testar. Esse é o ponto. Exatamente. Você só se torna uma superfície, né, ali você tem uma superfície, um vetor de que pode ser utilizado para ataque. Porém, você tem que dentro do pentest utilizar, aí você parte para o pentest, que é onde você começa a explorar, você tenta identificar onde aquelas credenciais podem ser válidas. Porque imagine, até deixando um adendo, se a gente fosse pegar tudo e a gente começasse a colocar dentro do pentest, vamos pegar um recon, achei esse SQL.txt e vou colocar como vulnerabilidade. Ela é uma informação. É. Então a gente elimina essas informações e coloca num outro cenário que é uma superfície de ataque. Você diferencia, porque você começa a mostrar para o cliente que, olha, você tem um problema, isso está exposto. Não conseguimos achar um cenário de utilização, mas está exposto. Um atacante,
ele vai ter toda a paciência do mundo, ele vai investigar de forma mais aprofundada para identificar onde pode ser utilizado. Então, por isso que a gente separa, de uma forma geral, o que é pentest, que a gente traz fatos, né? A gente traz conclusões, ou seja, conseguimos utilizar aquelas credenciais e conseguimos fazer o dump do banco de dados. Enquanto a gente não tem essa conclusão, a gente traz em superfície de ataque, ou seja, a gente identificou um ponto de atenção. E aí a gente categoriza. Tem esse ponto também, a gente categoriza como o ponto crítico, um ponto mediano, um ponto alto ou um ponto baixo. Porque você vai ter uma noção até no que você vai atuar e no que você vai restringir ou não de acesso, remover aquele diretório, ou aplicar algum outro tipo de controle dentro de um endpoint ou uma URL. E um exemplo agora bem prático de tudo isso, de todas essas superfícies de ataques que nós conversamos aqui é o seguinte, pessoal. Por exemplo, a primeira lá, que era servidor web com versão exposta, né? A partir de que momento eu posso reportar isso como vulnerabilidade? A partir do momento que eu exploro aquela versão. Ou seja, a versão está desatualizada, ela é vulnerável. Eu explorei, montei as provas de conceito e estou provando que eu explorei. Agora é uma vulnerabilidade, porque eu testei de fato. O segundo ponto lá que eu trouxe do PHP desatualizado. Mesma coisa, eu tenho que explorar e invadir a aplicação se o PHP está vulnerável. Aí sim é uma vulnerabilidade e eu reporto como uma vulnerabilidade. E esse exemplo que o Joás deu recentemente é isso daí. Né? Não adianta o banco estar exposto se eu não consigo acessar ou comprometer o banco de dados. Às vezes só tenho a estrutura exposta, mas eu não invadi o banco de dados. Agora, se eu invadir o banco de dados e tiver acesso a tudo, além da estrutura, aí sim é uma vulnerabilidade no banco de dados. Exatamente. Bom, vamos agora, eu quero trazer para o André explicar mais pro pessoal, porque são perguntas que chegam para nós também aqui para os nossos account managers, o seguinte, como que funciona a operação de uma superfície de ataque? Como que o nosso Red Team atua para reportar a superfície de ataque? Porque eu já vi algumas perguntas. Superfície de ataque monitora Dark Deep Web, por exemplo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de superfície de ataque, então a gente está falando de ativos, né, que possam servir de vetores de entrada para um atacante. Então, esses ativos eles estão expostos na internet. Então, se a gente focar nessa questão de Deep Web, Dark Web, sai um pouco desse contexto de gestão de superfície de ataque. Porque uma empresa não vai subir uma aplicação na Deep Web e esquecer essa aplicação exposta Esperamos lá. que não, né? Exato. Agora, se a gente trazer para um contexto, tem algum dado da empresa que foi vazado na Deep Web, em fóruns de cybercriminosos, aí a gente entra num outro contexto de serviço. Agora, Que voltando, seria qual? O pessoal deixar claro? aí a gente entra ali na parte de Threat Intel. Exatamente. Agora sim, como que funciona essa parte de superfície de ataque dentro da operação? Primeiramente, o pessoal de Red Team vai analisar a empresa, analisar o setor que ela atua, isso é muito importante, os analistas terem essa visão também de análise. Após isso, eles vão utilizar técnicas, né, do background de análise técnica, vão utilizar algumas ferramentas para identificar quais ativos estão expostos, se esses ativos eles podem servir como um vetor de entrada para um atacante, se tem alguma versão de um serviço desatualizada, se existe algumas CVEs listadas para algum tipo de serviço que segue exposto ou continua exposto, como nós citamos aqui, uma versão de um servidor web, um banco de dados, pode ser um ativo de rede interno também que está exposto. Aí a gente pode trazer um exemplo também, muitos ambientes legados, é comum em análises de superfície de ataque você encontrar serviços RDP habilitados, que isso é um risco muito grande para a organização. Mas, no geral, o que vai validar se essa superfície de ataque vai se tornar um vetor de ataque é o olhar clínico do analista. Porque existem muitas ferramentas no mercado automatizadas que, se você rodar essa ferramenta, ela vai te indicar inúmeras superfícies de ataque sugestivas, mas nenhuma validada. Então, para você ter
uma ciência do que realmente pode servir como um vetor de ataque, você precisa que o analista valide cada uma daquelas superfícies. Isso aí. Vou trazer um bônus aqui, né, para o Joás. Já entramos nesse assunto mais ou menos aqui. Diferença dos perfis de ataque para Thread Intel, Joás. Perfeito. Bom, quando a gente fala de superfície de ataque, a gente está trazendo insumos de vetores que poderiam ser exploráveis, que poderiam ser pontos de exploração da sua empresa. Então a gente está trazendo informações com base nos seus ativos, então a gente está levantando toda a superfície da sua empresa digitalmente, o que está exposto. A gente traz ativos, a gente traz endereços IPs, a gente traz os serviços que estão rodando, tecnologias, a gente identifica pontos que poderiam ser complementados ali durante um pentest. Então a gente traz todas essas informações e tenta levantar o máximo possível da sua empresa, entendendo, igual o André falou, o negócio, entendendo o que é mais crítico e validando. Então a gente não traz só resultado igual de ferramenta automatizada. E aí, no Threat Intelligence, a gente está falando de inúmeros dados, né? Você pegar dados um amontoado de dados e informações, né? E transformar isso em inteligência para o seu negócio. Inteligência de ameaça para o seu negócio, ou seja, você entender se com base no que você já conhece, e é até interessante, o Superfície de ataque complementa o Threat Intel, porque você conhece o seu ambiente primeiro, você levanta o que está exposto primeiramente. Se você vê que o seu ambiente tem muitas portas 3389, por exemplo, RDP, eh, o Threat Intel ele começa a consumir, por exemplo, de grupos de ameaças que exploram o RDP, por exemplo. Ele começa a trazer insumos de monitoramento eh, do que poderia ser um problema geral para a organização, riscos para a organização, de um contexto geral. Então ele vai ele utiliza da gestão de superfície de ataque como um complemento, também utiliza-se de operações de Red Team como complemento, utiliza-se de ferramentas do Blue Team ali do SOC, entre outras soluções de operação de segurança como complemento, e também ele faz uma análise, uma investigação, algo mais aprofundado, um trabalho mais analítico, estratégico para varrer, por exemplo, grupos, né? E aí a gente entra Deep Web, Dark Web, então ele vai em fóruns, vai em sites de Redditor ou outros tipos de redes que existem, grupos de Telegram, e vai procurando indícios que podem afetar o negócio, que podem prejudicar o negócio. Então, desde uma credencial vazada, dados que estão sendo consultados, dados de, por exemplo, CEO, de executivos que estão sendo consultados em grupos de consulta de dados, por exemplo, entre outras informações que estão expostas, até mesmo documentos vazados. Então imagine que um funcionário descontente vaza documentos e está vendendo esses documentos. Então o Threat Intel ele tem esse trabalho de gerenciar, vamos dizer assim, uma superfície de ameaça mais ampla, né? Mais contextualizada em todo o ramo de negócio, né? Então trazendo desde olhar para pessoas, olhar para operação, olhar para tecnologia, e aí ele vai complementando com base no que é a gestão de superfície de ataque, no que insumos de outras operações que existem dentro da empresa, e trazendo isso para dentro de casa e criando uma estrutura e fazendo o negócio entender quais são as principais ameaças, quais são as principais lacunas e por quais cenários a empresa poderia ser comprometida, e quem seriam essas pessoas, quem seriam esses grupos, quem seriam esses indivíduos que poderiam colocar a sua organização em risco. Então é algo mais amplo, de uma forma geral, diferente da superfície de ataque ali, nossa, que a gente acaba validando um contexto mais de exploração, um contexto mais de vulnerabilidade, o que se tornaria um vetor de ataque em cima das suas tecnologias e o que a gente conseguiria num cenário ali
usar como um vetor de exploração para atingir um impacto na sua aplicação, nos serviços que você mais se preocupa ali, eh, de uma forma geral na sua operação como empresa. Uma palavra-chave, pessoal, que o Joás falou várias vezes é complementar. Cibersegurança é complementar. Não existe isso, vou comprar um firewall aqui, o mais fodão da internet e pronto, minha empresa está segura. Não existe isso. Vou comprar firewall e antivírus. E ainda para complementar, como eu tenho budget, eu vou contratar um SOC para monitorar. Pronto, estou seguro. Não existe isso. Cibersegurança é complementar. Você contratou a parte defensiva, você tem que complementar com a parte ofensiva para testar aquilo ali. Porque o cybercrime, pô, aquela empresa ali tem um firewall, não vou atacar ela não, fiquei com medo dela, tem um SOC, não vou atacar ela. O cybercrime não tá nem aí pro seu firewall, não tá nem aí pro seu SOC. O cybercrime, quando for invadir a sua empresa, ele vai invadir, ele vai bypassar o seu firewall, ele vai bypassar o seu SOC. Então, por isso que a parte ofensiva também é importante e deve ser feita. Porque se você não invadir a sua empresa, não contratar uma empresa que invada e reporte vulnerabilidades, o cybercrime vai fazer por você e vai ser pior. Você vai estar lá no domingo lá descansando e vai chegar um alerta de que tudo foi comprometido, tudo foi invadido e vazado. E aí? É melhor você esperar o cybercrime invadir a sua empresa ou você já ter uma postura proativa de cibersegurança ofensiva? Né? Então, mesma coisa a Thread Intel, também é complementar, tudo é complementar. E você, como gerente ou CISO, tem a responsabilidade de ver o que é crítico na sua empresa e investir e separar o budget para ser complementar de fato as áreas ofensiva, defensiva e as áreas de inteligência também, tá? Então a palavra-chave é complementar a que eu diria que a gente mais falou aqui nesse Hacker Talks, tá? Para você que não conhece como a HackerSec trabalha, já deixo a sugestão para você acessar o nosso site hackersec.com. Lá você tem acesso aí a todos os nossos serviços e também a plataforma RAS, mas contextualizando você, tudo isso que a gente conversou aqui é o que a gente coloca em prática no nosso dia a dia, tá? Então, se você ouviu o que a gente falou aqui, é o que a gente atua no nosso dia a dia. Aqui não tem teoria, aqui é prática. Quando a gente grava um conteúdo, seja Hacker Talks, HackerCast, qualquer vídeo, qualquer aula dentro do Academy, é prático, é o que a gente vive aqui todos os dias. A HackerSec é a maior empresa de cibersegurança ofensiva do Brasil. Então, o que a gente está falando aqui é o que a gente vive no nosso dia a dia. Dentro da nossa plataforma RAS, os nossos clientes têm acesso à superfície de ataque, têm acesso aos testes. Com a superfície de ataque, eles conseguem testar coisas que eles nem imaginavam que estavam expostas antes. Então, assim, é isso que a gente vive no nosso dia, é cibersegurança ofensiva. Se você quer saber mais, acesse o nosso site lá. Bom, finalizando, fechando mais um Hacker Talks aqui, né, pessoal? Mais algum recado que vocês queiram passar? Bom, pessoal, só complementando, o André estava falando de complemento, sempre tenham uma desconfiança ativa de tudo que está relacionado a risco ou que possa gerar risco. Então, muitas vezes você tem algo crítico que ali no momento não é explorável, e muitas vezes você pode ter algo de nível de criticidade médio que pode se tornar explorável amanhã. Então, considere todos os vetores e todas as recomendações e resolva por ordem de prioridade. E aí, você fazendo isso, você vai cada vez mais diminuir o volume de portas ou vetores que um atacante possa utilizar para comprometer a sua empresa. Já fica uma dica do episódio anterior que a gente falou muito sobre isso. Algum recado aí final, Joás? Bom, acho que a gente falou bastante sobre gestão de superfície de ataque, deixamos bem claro qual que é o objetivo. Então, se você quer entender a sua superfície de ataque, quer entender quais os problemas que você tem na sua empresa, né? Você quer ter essa ciência do que pode estar exposto, o que tem de lacunas, chame a gente, né? Então acesse ali o hackersec.com. A gente vai ficar à disposição para ajudá-lo e, consequentemente, ao contratar esse serviço, que é esse Plus, né? A gente vai trazer para vocês insights e informações, né, da sua empresa, da sua superfície, que você nem imaginava. Então tem muito cliente que nem imaginava que tinha determinados vetores expostos e o pentest acaba sendo mais proveitoso. Por quê? Ele vai entender a superfície de ataque e vai falar, bom, se eu tenho essa URL que tem muito mais problemas, então eu já sei aonde eu devo atuar, né, nas correções,
E é onde eu devo me preocupar mais ainda com os testes, porque tem muito buraco, né? Então, a gente precisa, é, é, a gente precisa entender bem como que cada um dos serviços ele se complementa para não cair também no conto ali de algumas empresas que vendem soluções milagrosas que prometem testar, validar sua superfície de ataque e testar ao mesmo tempo, né? É quase impossível. Então, principalmente se você tem modelos de negócio diferentes. E a gente sabe que não é fácil, principalmente quem está trabalhando com segurança internamente, sabe que não é fácil gerenciar os riscos porque tem muitas coisas referentes ao seu negócio. Muitos impactos, operação é mais complexa, tem coisas que você vai descobrindo de- depois de anos dentro de casa. Então, imagine uma ferramenta que te promete fazer isso, né, em menos de uma hora. Então, em menos de 24 horas. É impossível, né? A gente sabe que negócios são complexos. Então, a HackerSec está aí para ajudar vocês a entender o seu negócio, né, com a nossa expertise em cibersegurança ofensiva e ajudar vocês a identificarem os pontos mais críticos, levantando a superfície de ataque e ajudando na exploração. E você focando no que é crucial, que é remediação e resposta. Então a gente vai te ajudar a identificar e a gente vai ajudar a testar isso. E você vai se preocupar com a proteção, com a resposta e com a recuperação de uma forma geral. Então, contem com a gente fica à disposição para ajudar vocês. Perfeito, muito bem colocado aqui, pessoal. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se inscreve no canal para receber os próximos episódios, viu? Só conteúdo de altíssimo nível mesmo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.